Bom dia, minha gente. Pois é, nós temos aí algumas coisas que sempre é bom conversar. Eu, por exemplo, atuo na área da psicanálise também e atendo algumas pessoas. E um dia desses eu tive uma pergunta que me deixou bastante curioso com relação a alguns aspectos da área psicanalítica. A pessoa me perguntava qual era uma frequência semanal ou mensal, qual seria assim uma aceitável, uma frequência semanal ou mensal de consultas. Bom, é bastante interessante porque nós deveríamos pensar assim, o que é a psicanálise? Antigamente, nós tínhamos mais amizades, um entrosamento melhor entre as pessoas, né, interrelacionamento e tal. E hoje não existe mais isso. Então, o que acontece? Quando uma pessoa busca um psicanalista, na verdade ela está buscando alguém que lhe empreste o ombro, digamos assim. Alguém que esteja disposto a ouvi-la, ou a ouvi-lo, não importa quem seja. Mas com essa pergunta, às vezes a gente percebe uma coisa. O problema não está em quantas consultas semanais ou mensais eu possa fazer. O problema está em quanto eu vou cobrar por cada consulta. Porque se eu pegar essa pessoa como um amigo e ficar com ela 24 horas por dia, o parente desse paciente dificilmente vai se incomodar. Porque, na verdade, ele quer o melhor para o seu paciente. Ele quer o melhor para o seu ente querido. Agora, o que ele não quer é que isso lhe doa no bolso. Por exemplo, eu sair com seu ente querido, passear e tal, não tem problema nenhum. Agora, eu sair com esse ente querido e esse ente querido resolver me presentear, me fazer gastar comigo, enfim, isso daí começa a incomodar. Principalmente, claro, quando esse paciente não tem, digamos, uma renda própria, quando ele depende de outros para o acréscimo de sua renda. Então, é uma coisa bastante curiosa. É até curioso analisar o seguinte: quando o analisando está numa situação delicada e você chega perto da família, a família ousa dizer que pagaria tudo para ver o seu ente querido bem. Daria tudo o que tem para ver seu ente querido bem. Daria seu carro, daria sua casa, daria tudo. Só para ver aquela pessoa bem. Só que no momento seguinte, aquela pessoa que estiver disposta a ajudar já começa a ser um peso. Porque eles não suportam a situação de ter que colocar a mão no bolso. Isso é uma situação, não estou dizendo de um ou de outro, estou dizendo geral. O ser humano tem esse problema. Então, a verdade é que ninguém está disposto a, de fato, meter a mão no bolso para pagar tudo o que seja necessário para a melhora do seu paciente. Primeiro lugar. Segundo lugar, ninguém está disposto a servir de orelha o tempo todo de graça. Até porque, claro, você também tem que viver. Então você vai viver como se você tem que ouvir o outro. Você vai cuidar da tua vida como se você tem que cuidar daquilo que o outro está te despejando, está te contando. É uma profissão maravilhosa? Claro que é. Mas é claro que após 1 hora ou 2 de análise, tanto o analista quanto o analisando, às vezes saem exaustos, quebrados, aniquilados. É mais plausível de ver-se o analista sair nessa situação do que o analisando. Mas acontece também do analisando sair numa situação assim. Na grande maioria, quem sai quebrado, quem sai arrasado, quem sai moído é o analista. Agora, isso também, é claro, não interessa à família
do Analisando, porque em alguns casos as pessoas chegam a achar que você não está fazendo nada. Afinal de contas, o teu trabalho o que é? Ouvir. Ouvir o outro, você nem sequer vai interagir, você nem sequer vai falar algo, você só vai ouvir. Como se isso fosse tão simples, em primeiro lugar, né? Que você veja, é lógico que não é tão simples, porque, primeiro, que a pessoa não vai se abrir para qualquer um. Para que ela se abra, tem que ser criado um rapport, tem que ser criada uma empatia. E essa empatia que vai gerir todo o trabalho psicanalítico. E vamos e venhamos, é difícil criar uma empatia às vezes. Né? Ninguém sabe, porque ninguém viu e ninguém vive isso. Agora, a partir do momento que você passa a viver essa situação, você começa a entender o quanto às vezes é difícil criar a empatia e, pior ainda, depois manter essa empatia. Né? Porque às vezes você ouve coisas que realmente não são coisas que você gostaria de estar ouvindo. Claro, cada um na sua profissão. Afinal de contas, o funerário lá também, o membro da indústria funerária, ele também não deve gostar muito de lidar com cadáver. Mas cadáver é a matéria-prima com a qual ele tem que lidar. Então, quer dizer, passa a fazer parte, são os, digamos, ossos do ofício. Então é curioso isso. E outra coisa que já me leva a pensar é que antigamente nós tínhamos, então, por exemplo, inúmeras outras profissões, como, por exemplo, a de ferreiro, o cara que fazia ferradura e tal. Hoje não temos mais. Tínhamos o datilógrafo, hoje não, hoje nós temos o digitador. São, digamos assim, o aprimoramento profissional, né? Mas nós vimos que antigamente também, vemos claramente isso, que antigamente também você tinha, por exemplo, o analista, que era aquele teu amigo, aquele amigo com quem você se dava, e você chegava, abraçava, sentava, ficava às vezes horas sentado debaixo do pé de abacate, contando coisas que às vezes não tinha nada a ver, um chorando no ombro do outro, às vezes o amigo até queria ir embora, você dizia, não, fica mais um pouco, e ali vinha às vezes até um suco, você tomava, aquilo ali era um analista. E ficava horas e horas e horas e horas sentado ali, conversando, e, bom, e isso me lembra também o papel do coach, que hoje é o coach, né? Que era, na verdade, aquela mesma pessoa que chegava para você e te dava dicas, olha, faça assim, faça assado, não faça isso, não faça aquilo. E hoje se tornou uma profissão. Na verdade, eu não sou contra a profissão, e muito menos que se cobre pelo trabalho. Não sou contra isso. Diz a própria Bíblia Sagrada, né, que digno é o trabalhador do seu salário, e é verdade. Ele é digno porque ele trabalhou e ele... Veja, ainda que, não, mas ele veio aqui, serviu como meu amigo, ouvindo. Sim, mas peraí, será que ele não tinha mais nada que fazer a não ser ouvir aquilo tudo que você queria falar? É claro que ele poderia ter. É claro que, de repente, ele tem lá um parente, um filho, um amigo, um irmão que também está numa outra situação e que talvez ele não pudesse dar atenção porque ele tinha que dar atenção a você. Então é natural. E vi também, nessa mesma situação, quando essa pessoa até me pergunta sobre essa quantidade de quantas sessões por semana eram plausíveis e razoáveis, depois de umas 2 horas, mais ou menos, de conversa, simplesmente houve uma despedida tal, e não houve aquela coisa do tá bom, quanto eu te devo? É curioso porque, na verdade, para o outro você nunca trabalha. Para o outro, você está ali, você simplesmente tem que dar satisfações, você tem que responder, você tem que estar à disposição, quando, na verdade, a gente deveria avaliar o outro também como um ser em igualdade de condições. Veja, você quer chorar? Que bom, o outro também quer chorar.
Você tem um coração, que bom, o outro também tem. Quando você espeta o dedo na agulha, te dói, que bom, o outro também, acontece a mesma coisa. É claro que eu não sinto a dor do outro, porque a dor do outro cabe ao outro senti-la. O que eu posso fazer, quando muito, é imaginar qual seja aquela dor, uma vez que eu posso ter passado por uma situação similar àquela, que é, na grande maioria das vezes, o trabalho do psicanalista. Né? Mas é curioso isso. De qualquer forma, fica isso no ar para que a gente pense, para que a gente analise, até porque isso faz parte do nosso dia a dia. Nós, eu digo, como psicanalistas em especial. Né? Mas eu acho que vou voltar ainda a falar sobre mais assuntos, que são assuntos bastante curiosos, né, que a gente deve ter em mente para que outros tenham um pouco de mobilidade ao lidar com esse tipo de situação. Pense nisso. Um grande abraço, seja sempre bem-vindo.